Capítulo 12. Ano 1959 d.C. Vitória acordou com o colorido do sonho diante dos olhos, quase como se pudesse ver aqueles três personagens, ali mesmo, no quarto, junto à pungente sensação de familiaridade, em meio à estranheza, um sentimento adormecido que pulsava. A perda de alguma coisa ou alguém, uma saudade do que viveu ou do que ainda não viveu. Saudades do desconhecido. Desconhecido? O rosto dos dois homens era tão belo. O corpo de ambos tinha forma tão perfeita que parecia até inumana. E os olhos, lindos, diferentes. Um tinha olhos verdes, Aleph, mas o de olhos e cabelos pretos estava com o coração pesado, sombrio, muito desgostoso. Lucas. Por causa do rei. Mas que rei? E isso Vitória não tinha como responder. Aquela garota de cabelos vermelhos, Vitória já tinha sonhado com ela, não tinha? Alguma coisa em um jardim? Não. Em um campo de flores. As flores tinham um nome esquisito. Vitória não se recordava mais. Só sabia que tinha algo a ver com o nome da garota. Tão linda, tão jovem, com um sorriso aberto e uma alegria contagiante. Quanto aos homens, eram príncipes, todos eles. Mas de onde exatamente? Esses últimos eram diferentes de outros dois, os que estavam no campo de flores. Pelo menos Vitória achava que sim. Que lugar era aquele? Assim como sonhava com Cleópatra, e mesmo após o sonho com Joana d'Arc, Vitória ficou com aquela certeza impressa no coração. Sabia que aquele lugar existia, bem como a garota, os príncipes. Ela só não sabia onde era. Porém, Vitória também tinha a sensação de que algo estava para acontecer na vida da menina. Algo ruim. Como na minha vida, o pensamento passou por Vitória como um sopro gelado. Ela se lembrou do que lhe fora dito. Prepare-se, pois vou destruir tudo que lhe é importante. Vitória pôs-se em pé. A água estava praticamente fria. Embora tivesse dormido, estava tão cansada. Enrolada na toalha, seguiu para o quarto e olhou o relógio na mesinha de cabeceira. Era melhor se apressar. Talvez o pai já tivesse chegado. Vitória entrou no closet e pôs-se a pegar qualquer coisa para vestir. Enquanto isso, tornava-se mais ansiosa e irritada. Não via a hora de resolver aquela situação. Quer dizer, resolver era colocar tudo para fora. O sol se punha cada vez mais cedo agora. Logo seria noite. Decidida, ela abriu a porta do quarto e desceu. Ao entrar na sala de estar, viu que seu pai estava mesmo em casa. Ele lhe lançou um olhar frio de reprovação, apesar de que isso não fosse infrequente agora. A filha já era uma moça e não a garotinha do papai. Uma moça independente demais, com sonhos estapafúrdios demais, com opiniões demais para uma mulher. Senhor Milton desejava uma filha que simplesmente se comportasse, arrumasse um bom noivo, se casasse e enchesse a casa de netos. Boa tarde, ela se obrigou ao dizer, a passar por ele pela sala. Ele não respondeu. Mau sinal, pensou Vitória. Seu coração batia forte, em parte pela corrida para vestir-se, em parte pela proximidade do confronto. Foi até a cozinha pegar um copo com água, até a língua estava seca como uma folha de papel. Vitória ainda teve tempo de ver a mãe saindo pelo jardim lateral, sem perceber que a filha havia descido. Estava indo até a casa da vizinha
E, a julgar pelos apetrechos da batedeira sobre a bancada, junto a diversos ingredientes, Elizabeth ia preparar um bolo. Vai ver, faltou alguma coisa. A garota bebeu a água em goles grandes, olhando pela janela. Escorreu um pouco pelo queixo, molhando a gola de sua blusa. Quando se virou para ir ao encontro do pai, tomou um susto violento ao vê-lo parado atrás dela. Meu Deus! Vitória murmurou contrariada. O coração saltava da boca. Que susto! Ela apoiou o copo sobre a mesa da cozinha e se sentou. As pernas tremiam. O pai sentou-se de frente, encarando-a com olhos muito profundos, direto nos olhos dela. Tem alguma coisa que você queira me perguntar? Não houve indireta ou preâmbulo. Então Vitória não se fez de desentendida. Por que você escondeu isso da gente? Escondi o quê? Tom de voz gelado. Vitória deu um sorrisinho. Você é alguma espécie de chefe de laboratório ou coisa parecida? Não. Sou simplesmente aquele que faz as botas e os sapatos mais procurados do sul. Não. Ela elevou um pouquinho o tom de voz, sacudindo a cabeça devagar. Você é mais do que isso. Uma pausa, como não houve resposta, Vitória continuou. Eu sempre achei você inteligente demais, pai. Articulado demais, culto demais. Por que não montou seu ateliê em Boston como mamãe queria? Poderia continuar encomendando couro de seus fornecedores e teria mais clientela lá. Por que permanecer aqui? Aliás, o que há em Louisville? Garanto que não é nenhum fornecedor de couro. Teria visto um vislumbre de ira nos olhos de seu pai? Mesmo assim, ela continuou. Essa história de ser um comerciante de calçados, isso deve ser um disfarce para você. Morar em uma cidade menor, meio fora do mapa, é conveniente. Mas não é isso que você é de verdade, ela afirmou. O que você é, pai? Um agente secreto? Um espião? O pai deu uma risada sarcástica. Acho que você está vendo muitos filmes de ficção, Vitória. Experiência diabólica já saiu de moda, sabia? Museu de cera. Ele a olhava com um misto de diversão e raiva. Ou será que você está lendo muito 007? Vitória fechou o semblante. Era bem verdade que Cassino Royale e Moscou contra 007, junto ao restante da coleção de Ian Fleming, fazia parte de sua mesa de cabeceira. Mas daí a achar que ela era uma idiota, Vitória sabia o que tinha visto na casa do avô. Se você se interessasse por coisas femininas, se limitasse a ver Sinfonia em Paris ou continuou o Sr. Milton, gesticulando com raiva, ou Sabrina, essas bobagens não passariam por sua cabeça. Vitória detestava ser menosprezada por sua condição feminina. Aquilo era pôr lenha na fogueira, e o pai sabia muito bem. Então, furiosa, ela levantou-se devagar da cadeira, debruçando-se sobre a mesa e chegando mais perto do rosto do pai. Você fabrica armas de guerra, armas de morte. Você não faz botas, papai. Sr. Milton John, levantando-se também, deu a volta na mesa para chegar perto da filha, bem perto. Os olhos faiscavam com gelo e fogo e algo mais escuro e denso. Você quer mesmo começar uma guerra comigo? Indagou. O rosto era uma máscara pétrea de cólera. Não, eu só quero a verdade. Ah, Sr. Milton John apoiou as mãos sobre o tampo da mesa, o rosto muito perto do rosto da filha. Você quer a verdade? Então ele falou com desdém. Eu faço botas, sapatos, sandálias. Aproximou-se um pouco mais. Vitória não se moveu. E você continue com sua vida.
Vitória sentou-se de novo, com os braços cruzados sobre o peito, avaliou o rosto do pai enquanto mordia o lábio inferior. Mas por que você faz isso? Ela inspirou fundo. É isso que não entendo. Por que os russos? Quanto ganha para isso? A América não é rica o suficiente para você? Se você é um homem estudado, pai, por que não empenha seus esforços para colaborar com o nosso país que te deu tudo? Poupe-me desse discursinho patriota. E por falar em dar tudo, eu é que lhe dei tudo e nunca lhe faltou nada. Quem paga seus cosméticos, Vitória? O que está te faltando e muito são bons modos. Sua mãe falhou terrivelmente com você. E eu deveria ter sido muito mais rígido, cortado suas asinhas feministas logo no começo. É isso que dá direito de voto, de escolaridade, de ter uma profissão. Nossa sociedade está liberal demais. Homens e mulheres não são iguais. Todo esse blá 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 e veja o que tem nos trazido. Uma filha contestando o pai dessa forma. Quer saber? Estou cansada dos seus preconceitos. E não mude de assunto, pai. Não sou eu quem está em pauta agora, é você. E o que você espera que eu diga? Que eu confirme suas tolices? Vitória subitamente lembrou-se como se um flash acendesse em sua mente. Os cachorros do vizinho da esquina, anos antes, latiam demais, incomodavam. O pai já tinha reclamado com os donos da casa e de nada adiantou. A jovem recordava-se de como certa noite, indignado ao extremo, Sr. Milton dissera baixinho: "Vou dar um jeito nisso." Nem havia percebido que ela tinha escutado. Os cães tinham amanhecido mortos, praticamente sem sangue no corpo. Boa parte dos vizinhos foi ver os animais. Ela não. Vitória tinha ficado triste e chocada. Os comentários eram horríveis. Por Deus, aqueles animais tiveram uma hemorragia tão violenta que o sangue saiu por todos os lados. O quintal estava todo lavado de sangue. Os cachorros do vizinho, Vitória murmurou. Então, de repente, com ar de repulsa: "Então foi mesmo você, pai." Eu tinha me recusado a acreditar na época. Parecia crueldade demais. Aquilo não era um veneno comum. Não foi uma pergunta. Você usou uma arma militar contra os cachorros? O pai a encarava, sem nenhuma reação. É esse o grande trunfo, então? Os militares vão secar a população, fazer com que o sangue da América escorra pelo ralo junto com a água do esgoto? Vocês vão acabar com todos os indesejáveis, não é, papai? Todas as minorias, os negros, as mulheres indomáveis, os homossexuais, os judeus, quem mais? Sr. Milton desceu o punho com violência sobre a mesa. A mesa estremeceu, mesmo sendo de madeira forte. Eu não admito que você me conteste dessa maneira. Isso já passou de todos os limites. Os dois desviaram a vista para a janela ao mesmo tempo. Elizabeth vinha caminhando pelo jardim, uma cesta com ovos apoiada no braço. Mal deu tempo de ambos recomporem os semblantes, e ela subiu os degraus da escada da cozinha e entrou. De início, Elizabeth não notou nada estranho. "Oi, filha, que bom que desceu." E para o marido, Suelen sempre tem papo. Não me deixava vir embora, e acabamos combinando um chá para amanhã à tarde. Imagine que ela me disse, Milton, que aquele novo casal da Casa Amarela... Vitória sequer ouvia. Estava paralisada, as mãos sobre o tampo da mesa, olhos saltando do pai para a geladeira, para o fogão, de novo para a mesa. "Vocês estão esquisitos", disse Elizabeth, por fim passando do marido para a filha. "Aconteceu alguma coisa que eu não estou sabendo?" A jovem encarou o pai. "Conte para ela, papai. Conte o que você faz nas horas vagas." Era hora de pôr em andamento
o ardil que Sr. Otto tinha em mente. Ele sequer teria que preparar a situação. Estava tudo ali mesmo, diante dele. A faca e o queijo na mão. Então, o homem deu um suspiro profundo e virou-se para a esposa com olhos compassivos, como ele conseguia mudar tão rápido. Elizabeth, estou ficando muito preocupado. Ele coçou a cabeça, como se estivesse decidindo se devia ou não falar. O que foi, Milton? Inquiriu a mulher, pondo os ovos sobre a mesa. Sua filha está tendo alucinações. Como assim? O rosto de Elizabeth tornou-se apreensivo. Eu já lhe disse que ela não está bem. Vitória está imaginando coisas. Ah, estou imaginando coisas, rebateu Vitória indignada. Minha filha, o que está acontecendo? É incrível, a jovem ergueu-se. Ele quer se safar, me incriminando, mãe. Está vendo? Grunhiu o pai, fazendo cara de perplexidade. Mas se safar de quê, minha filha? Esses sintomas só estão piorando. Não tenho sintoma nenhum, Vitória gritou. Seu pai sempre quis o melhor para você, Vicky. Por que tanta agressividade? Ele trabalha de sol a sol para não nos deixar faltar nada e... ele trabalha mesmo, mãe. Você nem imagina. Vitória, não seja desrespeitosa. Eu já lhe disse isso. Mãe, me ouça, um olhar sério. O papai está trabalhando com os russos, ou para os russos, sei lá. Elizabeth arregalou os olhos e os voltou para o marido, mas não pelo motivo que a garota queria. O homem ergueu as sobrancelhas sugestivamente, enquanto comentava baixinho como se Vitória não estivesse ali. Eu não estou dizendo? Muito engraçado, gritou Vitória de novo, cada vez mais raivosa, e para Elizabeth, não acredite nele, mãe. O papai está trabalhando com os russos, está desenvolvendo armas de guerra. Elizabeth franziu a testa, sem saber o que dizer. Puxou devagar uma cadeira da mesa e sentou-se. Você se lembra dos cachorros dos vizinhos? Aqueles que morreram, que sangraram? Foi ele quem matou os bichinhos, mãe. Com uma arma de guerra ou sabe-se lá o quê. Ela está descontrolada, comentou o Sr. Milton, sussurrando para Elizabeth. O pai aproximou-se e, estendendo a mão para segurar a da filha, Vitória puxou descontroladamente. Cínico, desferiu. Vicky, desta vez Elizabeth estava brava, mas Vitória nem ligou para a mãe. Pare de fazer esse joguinho para a mamãe. Você é um espião. Ela apontou o dedo na direção do pai e olhou para a mãe. Tudo o que ele fez, a loja, os sapatos, são uma fachada para não chamar atenção. Eu vi os documentos. Negue que há documentos, pai. Mas o que você viu, filha? Tentou comentar Elizabeth. Lá na fazenda. Estão com o vovô. Há relatórios e fotos. Ele dirige um laboratório secreto. Elizabeth teve vontade de apoiar o rosto nas mãos e de chorar, mas logo se recompôs. Olhou para o marido. Viu? Não disse? Falou o Sr. Milton no mesmo tom baixo e controlado. Pare de tentar me fazer parecer louca! Vitória gritou ainda mais alto. Telefone para o vovô então, mãe. Mas ele já ligou aqui hoje, meu bem. Conversou com seu pai. Falou de sua partida intempestiva. Ele e sua avó não entenderam por que você agiu assim, na verdade. Estão preocupados com você. E o que minha avó teria para se preocupar comigo? Eu deixei um bilhete explicando meus motivos para vir logo para casa. A mãe estendeu o braço para segurar a mão da filha. Vitória estava quieta. Você sonhou com Joana d'Arc, não foi? A jovem ergueu os olhos. E daí? Perguntou com maus modos. Mas você disse para sua avó que era você. Que você era Joana d'Arc. Não foi? Foi só uma impressão. Ah, minha filha, não sei. Será que você está bem mesmo? São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Os pesadelos, os ataques de pânico, a tristeza sem causa, os vultos que você diz ver. Mãe, eu não estou maluca.
Isso não tem nada a ver com a história do papai. Eu vi os documentos. Estava na mesa do vovô, na gaveta. Sr. Milton olhou de soslaio para Elizabeth. Em um movimento bem calculado e muito convincente, a mistura perfeita entre preocupação e perplexidade. Vitória não se conteve, lançando um olhar furioso para o pai. Você deveria ter sido um ator, grunhiu ela entre dentes. Acho que se sairia bem melhor. Bem, aí está. O pai cruzou os braços em uma posição de quem está tomando uma decisão. Acho que devemos levar em conta a orientação do Dr. Schiller. Ele falou em uma consulta psiquiátrica. Elizabeth ficou quieta. Se não estava contestando, porque concordava. Mãe, não é possível. Estou dizendo que meu pai é... Ela estava tão aflita que não encontrava mais as palavras para fazer-se entender. Ele trabalha com os russos. Vou levar você a uma consulta com um psiquiatra que é muito renomado, comentou o Sr. Milton com ar de pena, mas firme, como convinha a um pai dedicado. Amanhã mesmo, se possível, em caráter de urgência. No mais tardar essa semana, vamos tomar um atalho em relação a essa situação e todas as providências. O homem virou-se para a esposa. Não concorda comigo, querida? Elizabeth fez um movimento com a cabeça, assentindo. Vitória revirou os olhos para o alto. Vamos enfrentar isso juntos, meu bem, disse o pai com voz serena, suave. Você não está sozinha. E eu posso saber quem você tem em mente? Indagou Vitória. Você também é versado em psiquiatria? Eu me informo sobre as coisas, mas o que estou querendo dizer é que vou procurar um dos melhores médicos do país. Talvez o Schiller tenha uma indicação. Vitória olhou profundamente para o pai. Queria esganá-lo. Aquele sentimento belicoso até a surpreendeu, mas era obrigada a admitir que ele saía na dianteira. Fora muito convincente. A mãe sequer cogitava que o que a garota dizia poderia ser real. Na verdade, Elizabeth olhava de um lado para o outro, aparvalhada, sem saber como ajudar. Bem, acho que vou ligar para o Schiller, considerou o Sr. Milton, olhando para Elizabeth. Ela acrescentou depressa, antes que Vitória dissesse mais alguma coisa. Acho que é bom. É só uma avaliação, não é, Milton? Ela olhou para o marido aflita. É claro, é para o bem de nossa filha. Vitória virou as costas para ambos e saiu da cozinha, batendo a porta com força. Estava quase chorando de raiva. Os pais ouviram a porta do quarto dela batendo estrondosamente lá em cima. Meu Deus, disse Elizabeth, apavorada. Nunca tinha visto a filha tão descontrolada. Precisamos ajudá-la. Ela será ajudada, falou o marido, apertando a mão da esposa com firmeza. Encontraremos a pessoa certa. Ao trancar-se no escritório, espumando de raiva, Milton John sentou-se à sua mesa resmungando baixo. Ele tirou o fone do gancho e discou um número de cabeça. Alô? Veio a voz do outro lado. Mesmo naquela única palavra, o sotaque alemão era levemente perceptível. Ralph? Disse Sr. Milton. Sim. Sou eu, Milton. Ah, sim. Milton, não reconheci de imediato. Sua voz está diferente. É que estou para lá de furioso, com os problemas aqui em casa. Preciso de sua ajuda. Pois fale. Quero que você atenda minha filha. Um pequeno momento de silêncio. Então a resposta veio em um tom mais sério. Diga o que quer, disse Ralph. Não tenho alternativa, me escute. Eles conversaram por alguns minutos, combinando os detalhes. Ao final, a voz do Dr. Ralph Miller estava fria. Está certo disso, Milton? Como eu disse, não tenho alternativas. Posso vê-la na terça, às 3h. Nos vemos na terça-feira, às 3 da tarde, repetiu o pai de Vitória.
Na segunda-feira, após a escola, Vitória passou na biblioteca no centro da cidade. Queria conseguir detalhes da vida de Joana d'Arc para comparar ao seu sonho. Enquanto folheava os livros, espantava-se. Mais uma vez, tudo de que se lembrava do sonho era real. Mais que real, era absolutamente preciso. Ela foi lendo até o final dos capítulos para ver o fim da história. Joana conseguira mudar o destino da Guerra dos 100 Anos. Não só as vitórias que obteve, mas sua morte estimulou o nacionalismo francês. A imagem mítica da jovem guerreira tornou-se símbolo de união nacional e os franceses avançaram sobre os inimigos, conseguindo vantagens que jamais haviam tido. Mesmo após a execução de Joana, a França manteve sua ascendência militar na guerra durante mais 2 décadas. Vitória enxugou as lágrimas e o peito queimou com um calor estranho. Os pelos do braço se arrepiaram de emoção. Embora, a partir de 1347, a peste negra tenha se alastrado ferozmente pela Europa, matando mais de 1/3 da população, Charles VII sobreviveu. Em 1453, foi assinada a paz entre franceses e ingleses. Charles passou a governar a França com poderes quase absolutos, fazendo ruir qualquer pretensão inglesa de possuir domínios na França. Chegava ao fim a Guerra dos 100 Anos, a guerra pela disputa do trono francês e com a vitória dos franceses. O Papa Calixto III, em 1456, nomeou uma comissão para reexaminar o processo que condenou Joana d'Arc. A comissão anulou o julgamento, considerando-o inválido, bem como todas as acusações. Vitória sentiu-se leve e sorriu. Algumas coisas, porém, por mais que ela procurasse e folheasse os livros, Vitória não encontrou. Nada sobre Joana ter matado algum guarda, ou ter sido estuprada, ou, enfim, todas aquelas coisas monstruosas. Mas como se tratava da Inquisição, só se podia esperar deles o pior, ainda mais com uma prisioneira cujo contexto político só agravava as coisas. Vitória deitou a cabeça de lado sobre a mesa da biblioteca, aproveitando o sol que batia sobre a madeira. A garota sentia o calor no rosto e sorriu de novo. Não estava pensando no fato de que Joana foi declarada inocente e até canonizada no início do século XX. Não. Ela estava sentindo o calor do sangue, mais uma vez. O sangue quente que espirrou nela quando matou o guarda. Sangue no seu rosto, nos seus braços, no chão. Tinha sido tão bom mergulhar na morte e se vingar. O sangue espalhado no chão ficou quente por um tempo. Joana fizera questão de verificar. Quente como o sol, suave, que espelhava sua luz sobre ela. Talvez esses detalhes tenham sido suprimidos pela Igreja Católica. Vitória saiu quase saltitante da biblioteca e pegou a bicicleta, alegre. Ela desconhecia aqueles meandros da vida da mártir católica. Aliás, antes do sonho, ela desconhecia a maior parte de tudo. Sua família era protestante. E até então Joana d'Arc fora tão somente uma figura histórica, vista em um filme do qual pouco se lembrava. Mas agora era diferente. Por que, exatamente, Vitória não saberia dizer. Mas aquilo mexia com ela. Com quem ela era? Saiu voando pelas alamedas, o vento fazendo dançar os cabelos atrás dela. Joana não morrera em vão. Vitória pedalou para o lago Cumberland. Naquele trecho a floresta era mais fechada e estava ainda úmida com a chuva da véspera. O cheiro de terra molhada era um dos que Vitória mais gostava. Recendia a vida. E agora, com tudo ensolarado, o sol batendo sobre a folhagem, sobre a terra, era magnífico. A jovem deixou a bicicleta em uma alameda não distante de sua casa,
encostada em uma árvore, e foi andando pela trilha conhecida que descia vários e vários metros até um pequeno riacho, cheio de suaves quedas d'água que caíam aos borbotões entre as pedras redondas do leito do rio. Havia ali um antigo tronco caído sobre ele, perto da encosta, e Vitória conseguia passar para o outro lado do caminho por ele. Dali, Vitória sabia que, embrenhando-se um pouco mais na floresta, dava para sair do outro lado, perto do enorme leito principal do Cumberland. Mas nesse dia, ela apenas se sentou perto do riacho e, apoiando os pés descalços nas pedras roliças da margem, observava a água muito fria que descia de uma das quedas e vinha acariciar seus dedos, submergindo-os em um sussurro constante. Pena que as verdadeiras quedas do Cumberland ficavam longe. Uma vez estiveram lá, em uma excursão da escola, da primavera, para ver se teriam sorte em contemplar o Bal Moon. Precisavam da lua cheia, por isso a data da viagem foi escolhida em função dela. Mas também de um céu claro, e tiveram muita sorte. O Bal Moon era como um arco-íris da noite, iluminado pela luz da lua. Lindo, e as quedas d'água também não ficaram atrás. Não à toa, as Cumberland Falls eram chamadas de Niágara do Sul. Mesmo sem Bal Moon, Vitória também teria gostado bastante de vir à noite para a floresta em torno de Pérola do Sul, mas seu pai não permitia. Tinham acampado pela região, mas em grupos maiores e com a presença de adultos responsáveis. Vitória queria vir sozinha, ver a noite, escutar os barulhos da floresta e contemplar o céu, mas por entre as folhas das árvores, ela com ela mesma e a noite ao redor. Mas a garota tirou os pés da água e sentou-se com as costas apoiadas em uma árvore. Como gostava de fazer. O pai comunicou à mãe no domingo mesmo. A consulta está marcada para terça à tarde. Ele dissera com aquele semblante falso de preocupação. Elizabeth havia subido até o quarto de Vitória para vê-la, e foi quando o Sr. Milton entrou. Quando a esposa indagou onde e com quem, o pai limitou-se a dizer que havia conseguido uma ótima indicação e era um médico bastante conceituado. O consultório ficava em Louisville. Vitória encarou o pai, avaliando suas atitudes. De novo Louisville. Seria coincidência? Ela não disse nada. Mas valia a pena tirar a dúvida com um profissional. Poderia ser benéfico, até se o médico dissesse que ela estava ótima. Todos teriam que engolir. O tiro sairia pela culatra. Além do mais, muito no fundinho, Vitória sentia que seria libertador falar sobre o que vinha sentindo, abertamente com alguém que entendia da mente humana. Além disso, indo a Louisville, quem sabe encontraria alguma pista, algo que ligasse o pai àquela cidade. Será que, porventura, havia mais coisas a serem descobertas? Seria lá o tal laboratório? Ela descobriria. Mesmo que precisasse seguir o pai, ela descobriria. A manhã do dia seguinte tinha cara de outono, fria e com um vento constante que balançava a copa das árvores. Vitória teria apreciado o passeio de carro até a estação, não fosse o objetivo final, a consulta. De manhãzinha, muito cedo, antes de sair com os pais, ela já estava relutante e um pouco temerosa em se expor. No entanto, era melhor não pensar muito. Uma coisa de cada vez. Daria risada quando o médico a considerasse em perfeita posse de suas faculdades mentais. Mais uma vez, ela estava dentro de uma Dixie na ferrovia Nashville-Louisville. Agora em sentido contrário, indo para o norte. Ocupou-se mais em ler revistas do que em conversas com a família.
Chegando à enorme estação em Louisville, Vitória apenas enfiou a revista debaixo do braço e pegou a bolsa ao descer do trem. A Union Station, em Louisville, ficava na confluência das principais linhas ferroviárias do leste, oeste, norte e sul, construída no final do século XIX. Tinha uma linda arquitetura romântica. A fachada feita de calcário tinha tamanho considerável e lembrava uma catedral, com um vitral enorme no centro. Várias torres, incluindo a Torre do Relógio e uma abóbada. O telhado era de ardósia, sobre ferro e madeira. Por dentro, a estação também era impressionante, com um átrio muito grande, encimado por uma varanda gradeada. O piso formava mosaicos, as paredes eram de mármore e madeira. Uma iluminação suave vinha das janelas de ambos os lados do átrio, além da claraboia. Vitória teria tempo de comprar alguns cartões postais na saída da estação. Desejava mandar para Amy, Melanie, Paige e as amigas, enquanto o pai conseguia um táxi, mas desistiu. O que tinha para contar?